Before we begin the second session of today, Antes de começarmos a segunda sessão desta manhã, I would like to share with you and to emphasize the importance of song and of music in the life of people. eu quero enfatizar a importância da canção, da música na vida das pessoas. Right from my first involvement with the renewal, Desde o meu envolvimento inicial com a renovação, I was always convinced that music is a very great way given to us by God to evangelize. eu sempre fui convencido de que a música é uma grande forma, uma grande ferramenta de evangelização. And the Pope, the present Pope, has also repeated the same thing, E o Papa presente, Bento XVI, tem repetido a mesma coisa, to use music to evangelize. para que usemos a música para evangelizar. And you know that what the book of Revelation says we will be doing in heaven. E você sabe o que diz o livro do Apocalipse, o que faremos no céu? Or will people think what will we be doing in heaven? Heaven will be so boring. Às vezes as pessoas pensam, o que a gente vai ficar fazendo lá no céu? Vai ser tão chato. Well, one of the things the book of Revelation says we'll be doing in heaven is singing and praising the Lord. E uma das coisas que o livro do Apocalipse nos revela e que vamos estar fazendo no céu é cantar e louvar. So in heaven we'll be having continuously a big prayer meeting, Então no paraíso nós teremos um grupo de oração sem fim. a charismatic prayer meeting. Um grupo de oração carismático, sem fim. So if we're going to spend an eternity praising and singing to the Lord in a big charismatic prayer meeting, Então we should se eu vou passar a eternidade num grupo de oração cantando e louvando ao Senhor, then we should prepare ourselves by having practice here on earth. então nós temos que nos preparar fazendo a lição de casa aqui na terra. And therefore every prayer meeting is like a foretaste of what heaven will be. Então, cada grupo de oração é como uma pequena amostra do que teremos no paraíso. And it's so important to have a good singing and music ministry like the one we have here. E é tão importante ter um grupo de música, de cantores tão bons como nós temos aqui. So to give them a big clap. Então vamos aplaudir os nossos músicos. For many years, when I came into renewal, I went around the world with my piano accordion. Por muitos anos, quando começamos a renovação carismática, eu conduzia os grupos de oração com a minha sanfona. And therefore, before I proclaimed the word, I would myself lead the singing by playing and singing. Portanto, antes da pregação, eu mesmo conduzia as pessoas no louvor, cantando e tocando a minha sanfona. But ever since we have now these electronic keyboards, I've stopped bringing my piano Mas accordion. depois que chegaram os teclados eletrônicos, eu parei de levar minha sanfona no grupo de oração. Now to continue with what we said this morning, Para continuar então o que dissemos esta manhã, the second area of our life that does need inner healing a segunda estágio da nossa vida que precisa de cura interior, is when we have the burdens of feelings of inferiority. a segunda área que precisamos de cura é quando temos os nossos sentimentos de inferioridade. That's the second emotional sickness we all have. É a segunda doença emocional que todos nós temos. That's because of comparisons that are made about us by our own parents sometimes. E isso é por causa de comparação que às vezes são feitas conosco pelos nossos pais. When we hear people saying you're not as beautiful or as clever or as good as your cousin or your neighbor, Quando vemos pessoas dizer você não é tão bela ou tão forte ou tão bonito como o seu irmão, como o seu vizinho, and a person can have a deep feeling of inferiority because of this. e a pessoa pode desenvolver um grande sentimento de inferioridade por causa disso. And therefore, what does the Bible say? E o que a Bíblia diz? The Bible gives an answer to every problem that we have. Na Bíblia existe uma resposta para cada problema que temos. When we have
feelings of rejection, quando nós temos sentimentos de rejeição, and we feel that no one loves me, quando sentimos que ninguém nos ama, how often I've heard this being said by young people, nobody loves me. quantas vezes eu ouvi isso sendo dito por jovens, dizendo ninguém me ama. We have what I said yesterday, the word of God from the Bible, Nós tivemos como ontem a palavra de Deus a partir da Bíblia, when God himself says, quando Deus mesmo diz: can a mother forget her baby? pode a mãe esquecer o seu filho? But even if she should forget, God says, I will never, never forget you. Mas mesmo que ela esquecesse, Deus disse: eu nunca, nunca me esquecerei. I'm always thinking about you. Eu estou sempre pensando em você. You're always in my thoughts. Você está sempre nos meus pensamentos. Does any other religion say this except Christianity? Não existe outra religião que diz isso, exceto o cristianismo. Give the Lord a big clap for what he said. Aplauda ao Senhor por isso. And then when we burdened by feelings of inferiority, E também podemos ser feridos com os sentimentos de inferioridade. when we ourselves make comparisons with other people, Como quando nós mesmos acabamos nos comparando com outras pessoas. remember what God said. Lembre-se do que Deus diz. When we read in the very first chapter of the book of Genesis, Quando lemos no primeiro capítulo do livro de Gênesis, something which makes us feel that there's no need to have any feelings of inferiority. algo que está ali que deveria fazer com que nós não tivéssemos nenhum sentimento de inferioridade. When we read the verse in which we read that God has made us into His image and likeness. Quando lemos que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. So we are reflections of God Himself. Portanto, nós somos reflexos do próprio Deus. We are like replicas of God. Somos como que réplicas de Deus. Then how could we ever have a feeling of inferiority? Como podemos ter sentimentos de inferioridade? We are like God Himself. Se somos como Deus. And this is what the Bible says in the very first chapter of the Holy Bible. E isso está na Bíblia exatamente no primeiro capítulo do primeiro livro. And then we can be burdened by feelings of guilt, E também podemos sentir-nos feridos por sentimentos de culpa. especially when we feel that God will punish me because I have not led a good life. Especialmente quando a gente sente que Deus vai nos punir porque não fizemos bem a nossa vida. When I look back at my life, I see so many wrong things I have done, Quando eu olho para a minha vida passada, eu vejo quantos erros eu cometi. and I feel that God will punish me. E eu sinto que Deus vai me punir, I may even be sent to hell. que eu serei mandado para o inferno. And the burden of guilt can be a terrible burden. E a carga, o peso da culpa pode ser um peso terrível. And it often affects priests, seminarians, and sisters most. E isso com frequência afeta padres, seminaristas, irmãs, religiosos. Because they feel they have not come up to God's standard. Porque eles sentem que não conseguiram atingir o padrão de Deus. And we know what the Bible says. E sabemos o que a Bíblia diz. That even though Satan is accusing us day and night before God, Que mesmo Satanás estando nos acusando dia e noite diante de Deus, we have the beautiful promise of St. Paul. nós temos a linda promessa de São Paulo. That in our Lord Jesus Christ there will not be any condemnation. Que em nosso Senhor Jesus Cristo nós não temos nenhuma condenação. Jesus has not come to condemn us, Jesus não veio para nos condenar, but to forgive and save us. mas para nos perdoar e nos salvar. This is Christianity. E é isto o cristianismo. We have a God who loves us so much Nós temos um Deus que nos ama tanto, that as He tells us in the prophecy of Jeremiah, que como ele diz na profecia de Jeremias, chapter 31, capítulo 31, verse 34. versículo 34. Don't forget that verse. Não esqueça esse This is versículo. what God says. Veja o que Deus In diz. just one sentence, Em somente uma frase: I will forgive the sins of my children. eu perdoarei os pecados dos meus filhos. God looks upon us as children. Deus olha para nós como crianças. You know, children make mistakes, E as crianças cometem erros, but the parents still love them. mas o pai continua amando aquela And the criança. children believe and hope in their parents. E as crianças acreditam e têm esperança nesse amor do So pai. this is what God says. Por isso Deus diz: I will forgive the sins of my children. eu vou perdoar
pecado das minhas crianças, dos meus filhos. In the eyes of God, we are not adults. Nos olhos de Deus, nós não somos adultos. We are His children. Somos crianças. I will forgive the sins of my Eu children. vou perdoar o pecado dos meus filhinhos. And E I will never remember what they have done. não mais me lembrarei do que fizeram. When God forgives, He also forgets. Quando Deus perdoa, Ele também esquece. Amen. Amém? So this young lady from Paraguay is always clapping the loudest. Essa senhora aqui do Paraguai está sempre aplaudindo mais forte do que todos. You can tell your president, who I heard is not well, that I'm praying for him. Você pode dizer ao seu presidente que eu ouvi dizer que ele não está muito bem de saúde e que eu estou rezando por ele. God. And while I'm giving this talk, I would like you to remember and to pray for the president of Paraguay. E à medida que eu dou esta pregação, eu queria que vocês também rezassem pelo presidente do Paraguai. To pray Erica, who was supposed to be here and who helps me in my ministry. Que também rezem pela Érica, que é a minha secretária, poderia estar aqui nos ajudando, mas não pôde estar. And to pray for those 2 or 3 difficult cases we have just had yesterday and E today. rezarem também por esses 2 ou 3 casos difíceis que estão sendo tratados. And then we have the emotional problem of fear. E temos também o problema da doença emocional do medo. We all have fears. Some have small fears, some have big fears. Todos nós temos medo, alguns têm pequenos medos, outros grandes medos. And often we put fears into other people. E às vezes a gente coloca medo nas outras pessoas. Sometimes children are very much afraid of their parents, Às vezes os filhos têm medo dos pais, especially of their daddies. especialmente do pai. And what does the Bible say? E o que a Bíblia diz? It's very, very remarkable that whenever God appears to His people, É muito importante que sempre que Deus se revela ao seu povo, often His first words are, "Don't be afraid. com frequência suas primeiras palavras são: não tenham medo, Fear not." nada temais. God even gave that message through the angel Gabriel to Mary. Deus também deu esta mensagem para o anjo Gabriel para que trouxesse a Maria: Don't be afraid. não temais. That's what Jesus told His own apostles. É o que Jesus disse aos seus apóstolos: Don't be afraid. não tenhais medo, Because fear and faith cannot coexist. porque não pode existir na mesma pessoa medo e fé. If a person has fear, Se a pessoa tem medo, it's a sign he does not have enough faith. é um sinal de que ela não tem muita fé. But if you have strong faith, Mas se você tem uma fé forte, then you'll never have any fear. você não vai ter medo de nada. So our God is a God that does not want us to live in fear. Deus é um Deus que não nos quer vivendo com medos. That even we have gone far away from Him, Mesmo se a gente estiver longe dele, He's waiting for us to come back. Ele está nos esperando que voltemos. He's waiting to receive us in His loving arms. Ele está nos esperando receber com o seu abraço de And the amor. visible sign of that story of the prodigal son E o sinal visível nessa história do filho pródigo is a sacrament of reconciliation. é o sacramento da reconciliação. And I want to give you 1 or 2 examples of how God wants us to be freed from every type of fear. E eu vou dar 1 ou 2 exemplos de como Deus quer que nós sejamos libertos de todo tipo de medo. I was giving a retreat Eu estava dando um retiro to a community of sisters, de uma comunidade para uma comunidade de irmãs. and all the nuns came to me for counseling. E todas as irmãs vinham até mim para receber aconselhamento. And what was their problem? E qual era o problema delas? I'm telling the story for the sisters who are present here, Eu estou contando essa história especialmente para as irmãzinhas que estão por aí, but also for everyone. mas também para todos nós. So, from this retreat I was giving to this community of sisters, Então, nesse retiro eu estava dando para essa comunidade de irmãs. as one by one came to me for À counseling, medida que uma a uma veio até mim para aconselhamento, everyone had a common problem. todas elas tinham um problema em comum.
they had a great fear of their mother superior. Elas tinham muito medo da Madre Superiora. So I said, I hope the mother superior will come to me for counseling at least in the last day. Eu pensei, eu espero que a Madre Superiora também venha se aconselhar comigo, pelo menos até o final do retiro. And the last day she came to me for E counseling. no último dia ela veio até mim para receber aconselhamento. And what was her E problem? qual era o problema dela? She told me her problem. Ela me contou o problema dela. That she had a great fear of all her sisters. Que ela tinha um grande medo de todas as irmãzinhas. Just imagine this community. Imagine essa comunidade. The sisters afraid of the superior, As irmãs com medo da superiora and the superior afraid of the e sister. a superiora com medo das irmãs. And who's happy? Quem está feliz? Satan is happy. Satanás está feliz. He's putting fear into each one of us. Ele está colocando medo em cada um de nós. We are doing his work. Estamos fazendo o trabalho para ele. He's the idol. Estamos idolatrando ele. And God does not want us to live in fear. Deus não quer que vivamos com medo. That's why this is the fourth emotional burden we all have. Por isso esse é o quarto problema emocional e peso emocional que todos nós temos. Now to continue with what I began this morning to find out the root cause of our problem. Agora, continuando aquilo que eu comecei esta manhã sobre como encontrar as causas de raiz, as causas profundas. And I said the root causes could be in all the four stages of our life. E eu disse que as causas de raiz podem estar nos 4 estágios da nossa vida. I gave the example how often the fears can come to us when we were still in our mother's womb. Eu dei o exemplo de como o medo pode chegar até nós quando nós estamos ainda no ventre de nossa mãe. And it's good that every pregnant mother once a day puts a hand on her baby É bom que and prays for that baby. É bom que as mães que estão grávidas, cada dia coloque a sua mão sobre o seu ventre e reze pelo seu filho que está no seu ventre. And often that fear can come when the mother perhaps wanted to abort the child. Com frequência, e o medo pode acontecer quando a mãe teve desejo de abortar. When I was giving a retreat to the bishops and priests of Japan, Quando eu estava dando retiro para os bispos e padres do Japão, I visited the sisters of Mother Teresa eu visitei as irmãs de Madre Teresa, who were conducting a home for unwed mothers. que estavam conduzindo uma casa para mães solteiras. And the Mother Superior told me E a Madre Superiora me disse there was one woman they had admitted to their home que houve uma mulher que foi admitida na casa who had wanted to abort her baby. que queria ter abortado seu filho. And they managed to convince her to allow the baby to be born. E as madres convenceram ela que permitisse que a criança nascesse, And they would look after that baby. que elas cuidariam do bebê, They would adopt that baby. eles adotariam o bebê. So she was now in their home for unwed mothers. E ela estava então hospedada nessa casa para mães But the solteiras. sisters told me E as irmãs me contaram that she was a big problem to everyone. que ela era um problema para todos, To the other unwed mothers para as outras internas and even to the e sisters. também para as irmãs. And they told me, Father, we would like you to pray only for her. E elas disseram: Padre, queremos que o Senhor reze somente por ela. So I prayed for her in the parlor of the convent, Então eu rezei por ela ali no convento, for her and for her baby. por ela e pelo bebê. And then I went to have lunch with the E sisters. depois eu fui para tomar um almoço com as irmãs. And after the lunch, I came back to the parlor, E depois do almoço eu voltei para aquele local and that woman was still there. e a mulher ainda estava lá. So I said, I've already prayed over you. E eu disse para ela: mas eu já rezei por você. And then she said, but Father, E ela disse: mas Padre, from the time you prayed for me and for the baby in my womb, no momento em que o Senhor rezou por mim e pelo bebê que está no meu ventre, the baby in my womb has been kicking me. o bebê está o tempo todo chutando. Normally, sons kick their mothers after birth. Normalmente os filhos chutam as suas mães depois de nascer.
This is one case of a son kicking the mother before being born. Esse é um caso em que um bebê estava chutando a mãe antes de nascer. So now what to do? Então o que fazer? So I told the mother, E eu disse para a mãe, this woman, para essa do you know senhora: why your baby is kicking you? você sabe por que o seu filho está te chutando? You wanted to abort him. Porque você quis abortá-lo? You wanted to kill him. Você quis matá-lo? He's angry with you. Ele está com raiva de He's você. kicking you. Ele está chutando você. And then I said, now you ask pardon from your little baby. E eu disse para ela: agora você peça perdão para o seu filho no seu ventre. And she made a beautiful prayer. E ela fez uma linda oração, Talking to that baby she wanted to kill and abort. conversando com aquele bebê que ela antes tinha querido matar. She began to say, baby, forgive me. I did the wrong thing. I love you. Please forgive me. E ela começou a dizer: meu filho, me perdoe, eu pensei errado, eu te amo. And then I asked her now, Então eu perguntei para ela: now what do you feel? como você se sente? Father, my baby has gone to sleep. Ela disse: padre, o bebê está dormindo agora. The baby has gone to sleep. O bebê está dormindo. Often the greatest miracles are not physical miracles, but miracles of deep emotional healing. Com frequência os milagres não são milagres físicos, mas são milagres de profundas curas emocionais. The third area of our life where we need inner healing is a time of our childhood, our early youth. O terceiro estágio da nossa vida em que precisamos de cura interior é o tempo da nossa infância e da nossa juventude. That most impressionable period of everyone's life. O período em que mais somos impregnados na nossa vida. When a little child is open to everything and everyone. Quando somos crianças pequenas, somos abertos a todo tipo de influência de fora. In its innocence. Na nossa inocência. And it can absorb both good experiences. E podemos absorver tanto boas experiências, And unfortunately bad experiences. como infelizmente também más experiências. And that's what's very important, that parents look after the children when they are little babies and when they are little children. Por isso é importante que os pais cuidem das crianças quando são pequenos e quando estão na infância. And when we give retreats for married couples, E quando damos retiros para casais, one of the things I tell the married couple, uma das coisas que eu digo aos casais, who are parents or future parents, que são pais de crianças ou de jovens, I said it's very important you look after your children as Jesus and Mary, as Joseph and Mary looked after Jesus. é muito importante que vocês cuidem dos seus filhos da mesma maneira que José e Maria cuidaram de Jesus. God has put you to be in charge of that child. Deus é que te colocou nesse encargo de ser pai. And I tell them two things E eu digo a eles duas coisas which I learned from my own mother. que eu aprendi da minha própria mãe. I would tell them, always put so much confidence in your children that they will tell you everything. Primeiro, obtenham a confiança dos seus filhos de modo que eles te falem tudo. If they tell you something and you scold them, Se eles disserem algo e vocês ficarem bravos com ele, they will never tell you things anymore. ele não mais vai lhe contar as coisas. And that can be dangerous for them. E isso pode ser perigoso para eles. Even if they've done wrong, don't scold them, but gently speak to them. Se eles fazem alguma coisa errada, não simplesmente briguem, mas expliquem com cuidado. I'm addressing the parents here. Eu estou me dirigindo aos pais. It's so important that you put so much confidence in your children that they will tell you everything. Ou seja, que é importante que vocês obtenham dos seus filhos e consigam deles uma confiança tal que eles possam contar tudo a vocês. And that is the best inner healing you can give them. E essa é a melhor cura interior que vocês podem dar para eles. The second thing which my mother used to do, A segunda coisa que minha mãe costumava fazer, she was always there when we were anywhere. a minha mãe estava sempre presente em todas as situações. She was not allow us even to go
with an uncle or aunt or godparent. Ela às vezes não nos deixava nem mesmo ser cuidadas pelo tio, pela tia ou pelo avô. Unless she was present or not far away. Ela ou estava presente ou não estava muito longe. She would not trust us with anyone. Ela não nos confiava a ninguém. And in these days we find so much damage done to children. E nesses dias de hoje nós vemos tanta coisa ruim sendo feita com crianças. Child sexual abuse is an epidemic. Uma epidemia do abuso sexual de crianças. I realize how wise was my own mother. Assim eu percebo o quanto minha mãe foi sábia. Never trust your children with anyone. Não confie os seus filhos a ninguém. Keep an eye on them. Sempre mantenha os olhos neles. Let them not be far from you. Que eles não fiquem muito longe de vocês. And that's why I never had any problems when I was a child. Por isso que eu não tive problema nenhum na minha infância. And thirdly, I tell parents, E em terceiro eu digo também aos pais: be careful what your children eat. tenha cuidado com aquilo que o seu filho come. And my mother used not to allow us to eat food given even by my uncle or aunt or godparent unless she was there. Minha mãe não nos deixava comer nada, nem que fosse dado por nossos tios ou parentes mais distantes, se ela não estivesse por perto. And she knew what we were eating. E ela sabia tudo aquilo que a gente comia. And I see how important this is. Eu vejo o quanto isso é importante. How many cases I've seen in Brazil and all over the world of people being damaged because of something that was given by so-called uncle or aunt to them to eat or to drink. Porque quantos casos eu tenho visto aqui no Brasil e em vários lugares de tanto mal feito às pessoas por coisas que foram dadas por tios ou por parentes ou por alguém para a pessoa comer ou beber. I'm not telling you to be suspicious of everyone, Eu não estou dizendo para você desconfiar de todo mundo, but to keep an eye, mas para ficar alerta, and so that your children will not go through that experience many children go through. para que seus filhos não passem por as experiências por sofrimento que tantos estão passando. And together with this, she always told us when we were children. She always told us when we were children, E ela sempre nos disse quando éramos crianças: never eat or drink anything unless first you bless it. nunca beba ou tome nada sem antes abençoar, And say a short prayer of grace before meal. ou dizer uma oração breve antes de comer. And now I see how wise that is. E agora eu vejo quanto essa orientação era sábia. Therefore you must protect your children by telling them never put anything in their mouth or eat or drink unless they have first blessed the food or the drink. Então vocês devem dizer aos seus filhos para nunca comer ou beber nada sem antes abençoar ou dizer uma ação de graça. I have seen too much of evil being done in Brazil in this way. Eu tenho visto tanto mal sendo feito no Brasil desta maneira, That is the story I told you this morning como a história que contei para vocês esta manhã. from the Gulf. Therefore the third area of our life that needs inner healing is the time of our childhood and of our early adolescence. Portanto, a terceira época da nossa vida que precisa de cura interior é na nossa infância e nossa adolescência e juventude. When the child is like a blotting paper absorbing all types of influences, good and bad. Quando a criança é como um pano absorvente que absorve todo tipo de influência, boa ou má. To give a few examples. Para dar um exemplo, For example, the greatest pain a child can experience is the loss of a parent. por exemplo, uma das grandes dores que uma criança pode passar é a perda dos pais. If the person's mother may have died at childbirth or when he or she is very small. Quando a criança, por exemplo, perdeu a mãe quando era ainda muito jovem, muito pequena, Personal loss can be a terrible wound. a perda pessoal pode ser um peso terrível. And only a prayer and a healing can heal the person. E somente uma oração de cura pode curar esta pessoa. Or if the person's father may have died when he was small Ou talvez o pai morreu quando a criança era muito pequena and he missed a father's love. e ficou sem o amor do pai. What I've seen is that often
there's a phenomenon in England of the single parent. Com frequência tenho visto esse fenômeno acontecer, especialmente na Inglaterra, da criança que tem só o pai ou só a mãe. That is more the rule than the exception. Hoje tem se tornado mais numa regra do que numa exceção. How many children are living with only one parent? Quantas crianças estão vivendo somente com um dos pais? The other parent has gone with some other partner. O outro pai, a mãe, o pai foi para viver com outra família, outra mulher, outro homem. And the damage on the child is irreparable. E o prejuízo naquela criança é irreparável. And why? Por quê? Now this is what I'm telling you. E é isso que eu estou dizendo para vocês. From my experience for the last 35 years. A partir da minha experiência dos últimos 35 anos. Every boy needs a mother. Todo menino precisa de uma mãe. Every girl needs a father. Toda menina precisa de um pai. Each one needs both mommy and daddy. Cada um precisa do pai e da mãe. And any other practice contrary to this is not of God, but it's of the evil one. E qualquer outra coisa que vem diferente disso não é de Deus, é do demônio. And therefore so often or it may be that one's father is absent, he's abroad on work. Ou talvez às vezes o pai está ausente, está trabalhando no exterior. And the father may be like a stranger. E o pai acaba sendo como que um estranho. When a young man told me he was getting a job in the Gulf, um jovem me disse que estava obtendo um emprego. he was my parishioner in Bombay. Ele era meu paroquiano em Bombaim. But then he would have a big pay. E ele então ia conseguir esse emprego com um grande salário. He asked me what to do. E ele me perguntou o que fazer. I said, you have a choice. Eu disse para ele, você tem uma escolha. Go to the Gulf and get a big job and a lot of money. Vai para esse outro lugar, esse outro país e atrás desse emprego com um grande salário. And to remain in Bombay with a small job, a small pay, but you're always with your children. Ou permaneça em Bombaim com um salário menor, com um emprego mais simples, mais perto da sua família. And the next day he told me I made my decision. E no dia seguinte ele me disse que tomou a decisão. My children are more important than money. E ele disse, meus filhos são mais importantes do que o dinheiro. And that is a happy family now. E eles têm uma família feliz agora. Or it could be that one's parent is violent and maybe an alcoholic. Ou pode ser que o pai seja violento ou alcoólatra. In all the countries I've been in the world, em todos os países que eu tenho estado no mundo, the greatest pain and hurt our children are suffering from, a maior dor que os filhos têm sofrido, including Brazil, incluindo o Brasil, is having a father é ter um pai who is violent que é violento and who is an alcoholic. E alcoólatra. And the children are living in fear of him. E os filhos vivem sob o medo. This is the greatest damage done to our children all over the world. Isto é o maior prejuízo ocasionado aos filhos no mundo inteiro. And a father that is violent and alcoholic is now more the rule than the exception. E infelizmente hoje o pai que é alcoólico, alcoólatra ou violento é mais a regra do que a exceção. And that becomes worse when the father decides to leave the family for another woman. E se torna pior quando o pai decide deixar a família por causa de uma outra mulher. And they will not tell this to anyone. They will not tell this problem to anyone. A gente não fala sobre esses problemas para todos. They will only come to me in the confessional or counseling and pour out their hearts. E às vezes só vem para a gente conhecer esse tipo de problema numa confissão, numa abertura de coração. The sufferings of children everywhere o sofrimento que essa criança tem é terrível. And therefore also the sufferings could be when a person is sexually abused. E também o sofrimento pode acontecer quando essa criança é abusada sexualmente. By a stranger. Por um estranho. Or by a member of the family. Ou por um membro da família. Worse still by a person in authority. Pior ainda, por uma pessoa constituída em autoridade. A teacher. Um professor. A doctor. Um médico. An uncle. Um tio. A priest, ou um padre,
and even by one's own father. E até pior, pelo seu próprio pai. Such a damage can destroy the person's life forever. Esse prejuízo pode destruir a vida da pessoa para sempre. It often leads a person into a compulsive habit of masturbation. Isso com frequência leva a pessoa a hábitos compulsivos, talvez de masturbação. It often leads the woman to have a fear of men. Isso às vezes leva a mulher a ter medo do homem And aversion for sex. e ter aversão ao sexo. And even if they're married, E mesmo que sejam casados, the marriage is only an outward show. o casamento é somente para manter a aparência. They are not living or enjoying their marriage. Não estão vivendo ou de uma forma agradável o casamento. And they will not tell this problem to anyone, E eles não vão dizer esse problema para ninguém. not even to the priest in the confession. Às vezes nem mesmo para o padre na confissão. But when they come to make an inner healing retreat with us, Mas quando vêm para fazer um retiro de cura interior com a gente, then they will pour out this problem. e aí eles vão deixar esse problema vir à tona. That's why often we need a lot of healing from the moment we were born to the time we begin to enter youth. Por isso nós precisamos de cura do momento em que nascemos até no momento em que entramos na juventude. How many young people have told me, Quantos jovens têm me dito, when I ask them what is your problem, quando eu pergunto qual é o seu problema, what do you like me to pray for? pelo que você quer que eu reze, You tell me two things. elas me dizem duas coisas. Father, I don't have any friends. Padre, eu não tenho amigos. I don't have any friends. Eu não tenho amigos. We may look and make fun of this, E nós podemos às vezes rir de uma situação dessa, but they mean it. They're serious about it. mas a pessoa que não tem amigos, ela está sofrendo, ela está falando sério sobre aquilo. Or they will have all types of fears. Ou talvez o jovem tem todo tipo de The medo. fear of doing exams. Tem medo de fazer The exames. fear of people in authority. Tem medo das pessoas que exercem autoridade. They're living their childhood in fear. Vivem a sua infância e adolescência no medo. And they will not tell this to anyone. E não vão contar isso a ninguém. They will tell it when they come for a program and they have hope that finally there's a solution to their problem. E só vão dizer quando participam de um encontro como esse e têm esperança e veem na esperança a solução do seu problema. So there's a third stage of our life that needs healing. Então esse é o terceiro estágio da nossa vida que precisa de cura. And as I will tell you tomorrow, deliverance. E como eu vou dizer também amanhã, também precisa de libertação. I was giving a program in a former Portuguese colony in India. Eu estava dando um encontro numa antiga colônia portuguesa na Índia. I was speaking in English, Eu estava falando em inglês but I was being translated to Portuguese. e eu estava sendo traduzido para o português, But all those parishioners knew Portuguese but not English. porque todas aquelas pessoas conheciam português, não conheciam o inglês. And then the family wanted me to come to the house to pray over the son. Então uma família pediu que eu fosse até a casa deles para rezar pelo seu filho. What was the problem with their son? Qual era o problema com aquele filho? He was maybe about 11 or 12 years old. Ele tinha talvez 11, 12 anos de idade. And they told me for 2 months he was in bed, E eles me contaram que já fazia 2 meses que ele estava na cama, very sick. muito doente. The doctors would come every second day, Os médicos vinham dia sim, dia não, but they could not heal him. mas não conseguiam curá-lo. They could not even find the reason why he was sick. Não sabiam nem mesmo quais eram as razões da sua doença. And he was not only lying in bed sick, E eles não estavam somente deitado na cama doente, he seemed to be having a great fear. mas ele estava sentindo muito medo. Why? Por quê? He was always lying in bed with a torch in his hand, Ele estava sempre deitado na cama com uma lanterna na mão. a torch that was always lit, Uma lanterna que ficava o tempo todo acesa, even in daytime. mesmo durante o dia. Have you seen anyone sleeping in the afternoon with a lighted torch? Já viu alguém dormir durante o dia com uma lanterna acesa? So I tell all sorts of things which have never happened anywhere else. E esse tipo de coisas que a gente vê que não acontece em lugar nenhum. So here was a young fellow sleeping, lying in bed awake,
with a lighted torch in his hand. E ali estava aquele jovem deitado na cama, acordado, mas com a lanterna acesa. So I told the family I cannot come home, but bring him to the church where I was giving the program. E eu disse para a família, bom, traga ele para a igreja onde eu estava dando retiro. On the last day of the program, they managed to come with the boy. No último dia do retiro, eles conseguiram trazer o rapaz. So I asked the family two questions. E eu perguntei à família duas The coisas. same questions I've been telling you this morning. As mesmas perguntas que eu tenho dito para vocês esta manhã. When did this problem start? Quando que começou esse problema? When did he become so sick that he has been in bed ever since? Quando que ele ficou tão doente que acabou caindo de cama? They said a long time ago, Eles disseram, já faz muito tempo, about 2 months ago. cerca de 2 meses I said atrás. I want to know the exact day it happened Eu disse, eu preciso saber o dia exato que and the aconteceu. exact time he went to bed. E exatamente que horas que ele caiu de cama. Has not come out of it since. E desde que então não saiu mais da cama. And they said we don't remember. E eles disseram, nós não lembramos. And then his sister said, E então a sua irmã disse, now I remember. ela disse, agora eu estou lembrando. It was on a Saturday Foi num sábado, in the evening à noite, when I remember my brother went suddenly to bed quando eu me lembro que o meu irmão de repente foi para a cama. and has been in bed ever E since. ficou na cama desde aquele momento. I got the answer to my first question. E então eu tinha a resposta para a minha primeira pergunta. Then I asked the second question. E eu fiz então a segunda pergunta. Do you remember anything that happened on that Saturday evening which could be related or have caused the problem? Você se lembra de alguma coisa que pode ter acontecido naquele sábado à noite que possa estar relacionado ou possa ter causado o problema? And they said we don't remember. E eles disseram, nós não lembramos. And another of his sisters said, I remember. E uma outra irmãzinha dele disse, agora eu me lembro. A person had died in our village, Morreu uma pessoa na nossa cidade, na nossa and vizinhança. we all went to see his body E nós todos fomos lá no velório. hanging from the beam in the kitchen. Aliás, fomos ver a pessoa que tinha morrido, que estava enforcada. It was obviously a suicide case. Foi um caso de suicídio. It was obviously a suicide case. Foi um caso de suicídio. When I see people like this being taken out, Quando eu vejo as pessoas assim sendo levadas, then you realize why Jesus went everywhere. você então percebe por que Jesus foi a todos os As lugares. Saint Peter told the family of Cornelius, the Roman centurion, Como São Pedro disse, da família de Cornélios, o in centurião. one sentence, Peter told the ministry of Jesus. Em uma frase, Pedro falou do ministério de Jesus. Acts of the Apostles, Nos Atos dos Apóstolos, chapter 10, capítulo 10, verse 38. versículo 38. Don't forget that. Não esqueçam deste. This is what Saint Peter says in one sentence. Veja o que Pedro disse em uma frase. God filled Jesus with the Holy Spirit. Deus encheu Jesus com o Espírito Santo. I repeat, Eu repito. God filled Jesus with the Holy Spirit. Deus encheu Jesus com o Espírito That Santo. is why Jesus went everywhere Por isso Jesus foi a todos os lugares, doing good. fazendo o bem. What did Peter say? O que Pedro disse? That is our Jesus. Esse é o nosso Jesus. And that is why, since he was filled with the Spirit, Jesus went everywhere doing good. Por isso, cheio do Espírito Santo, Jesus foi por toda parte fazendo o bem. That was his ministry, Esse era o seu ministério. doing good everywhere, Fazer o bem em toda not parte. evil, Não fazer o mal. not killing people, Não matar not pessoas. promoting abortions Não promovendo aborto and other evil things. e outras coisas más. He went everywhere doing good. Ele foi a toda parte fazendo o bem. What was that good? Que bem foi esse? Healing all those who were under the power of Satan. Curando todos aqueles que estavam sob o poder de Satanás. Full stop. Só isso. Just that. Somente isso. Healing all those who were under the power of Satan. Curando todos aqueles que estavam sob o poder de Satanás.
I often tell priests Eu com frequência digo and aos priest padres, retreats nos retiros de padres, that we are often doing everything else nós com frequência estamos fazendo todo than o what resto, Jesus did, menos aquilo que Jesus fez, healing all those who are under the power of Satan. curando aqueles que estavam sob o poder de Satanás. And Peter ends E São Pedro conclui and then Peter says, e ele diz: why? porque God was with him. Deus estava com ele. God was with him. Deus estava com ele. This is what should be the description not only of the ministry of Jesus, Esse but deve the ser, description of every bishop, of every priest in Brazil, of every Catholic in Brazil. essa deve ser não somente a tarefa que Jesus, mas a tarefa de cada bispo, cada padre aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. So, to continue that story, Então, para continuar a this is história, what the sister told me. então aquela irmãzinha do garoto me Remember disse how 2 months ago on a Saturday evening, que há 2 meses atrás, naquela noite de sábado, a person from the parish had died, morreu uma pessoa no vilarejo and they went to see his body, e todo mundo foi ver aquela still pessoa hanging ainda pendurada from the beam in the kitchen. na cozinha, pendurada, enforcada. Then I looked at that boy Então eu olhei para aquele garoto and I asked him, e eu perguntei para ele: did you also go você também foi and see this? ver aquele homem enforcado? He said yes. Ele disse sim. And what happened? Ele disse, e eu perguntei: o que aconteceu? I became frightened. Eu fiquei com medo. I became frightened. Eu fiquei com medo. And then he went to bed E aí ele foi para a cama and was in bed for 2 months. e ficou ali na cama por 2 meses. Now I knew when it happened. E agora eu sabia então quando I knew aconteceu. the cause of his fear that made him be in bed for 2 whole months. Sabia a causa do seu medo que faz com que ele ficasse na cama por 2 And meses. which no doctor and psychiatrist could heal. E nenhum médico ou psiquiatra poderia curá-lo. So I made a prayer. Então eu fiz uma oração. A short prayer. Uma oração curta, One sentence. de uma frase. I don't have time to make a prayer of 2 Eu sentences. não tenho tempo de fazer oração de 2 frases. And I said, Lord Jesus, E eu disse: Senhor Jesus, walk back into the life of this boy volta por favor na vida deste jovem and free him from the fear that entered his heart e liberta-o do medo que entrou no seu coração when he saw that suicide case there. quando ele viu aquela pessoa enforcada. I prayed for inner healing. Eu rezei pela cura Set interior. him free from the fear that entered his heart Liberta-o do medo que entrou no seu coração when he saw that body hanging. quando ele viu aquele corpo pendurado. And deliver him. E liberta-o. Now I made a prayer of deliverance. E agora eu fiz uma oração de And libertação. deliver him Liberta-o from the evil spirit of suicide do espírito do mal de suicídio that may have entered him at that moment. que pode ter entrado nele neste momento. One sentence prayer. Uma oração de uma frase. I don't have time to make long prayers. Eu não tenho tempo de fazer orações muito longas. And God has no time to listen to long prayers. E Deus não tem tempo de ficar ouvindo orações muito longas. What was the result? Qual foi o resultado? The boy was so healed O menino ficou tão curado that he never went back to bed, que ele nunca mais voltou a dormir tanto, a ficar doente. except at night, of É course. claro, não voltou para a cama, exceto de noite, para And never dormir. with a lighted torch in his E hand. não precisou mais da lanterna acesa. Give the Lord a big clap. Agora aplauda o Senhor. The Lord is calling us, priests and people, not to do big miracles, but to help families like this. O Senhor nos chama, tanto padres como leigos, a não fazer coisas muito grandes, mas coisas pequenas como esta. That may have small problems, E ajudar pessoas que talvez tenham but the pequenos effects on problemas, their life can be very great. mas que tenham problemas que afetem demais as suas vidas. And finally, the fourth stage of our life where we need a healing is that important stage of our youth.
E finalmente, o último período da nossa vida que precisa de cura interior é o período da nossa juventude. Especially in the area of our sexuality. Especialmente na área da nossa sexualidade. Especially in the area of frustration. Especialmente na área das nossas frustrações. When I could not do the studies I wanted to do. Quando eu não consigo fazer aquilo que me é solicitado a fazer. When I could not have the job I wanted to have. Quando eu não consigo ter o emprego que gostaria de ter. When I felt I made the wrong decision. Quando eu sinto que tomei uma decisão errada. In my choosing my state of life. No meu estudo ou no meu estado presente de vida. Or by marrying somebody. Ou talvez eu casei com alguém. I now realize I should not have married. Que agora eu percebo que eu não deveria ter casado. And the Lord can bring us healing in this very important stage of everyone's life. E o Senhor pode trazer cura nesse importante estágio da nossa vida. Our youth, nossa juventude and our present state of life. E nosso estado de vida presente. Therefore, I'd like to end with one last story. E eu quero terminar então com uma última história. To illustrate how this is so important. Para ilustrar o quanto isto é importante. This is both to illustrate inner healing and deliverance. Isso vai ilustrar tanto a questão da cura interior quanto da libertação. They both go together. Ambas caminham juntas. I was giving a program in my parish of Mount Carmel Church, Bombay. Eu estava dando um retiro na minha paróquia lá em Bombaim. And I was preaching the sermon. Eu estava pregando o sermão, a homilia. And after that, I went to the sacristy. E depois disso eu fui para a sacristia. And a young man wanted to see me. E um jovem queria encontrar-se comigo. And he introduced himself. E ele se apresentou. He told me the family to which he belonged. Ele me contou de que família ele vinha. It was one of the most prominent Catholic families of Bombay. Uma das famílias mais importantes católicas de Bombaim. His uncle was a parish priest. O seu tio era um padre. His father was in charge of the St. Vincent de Paul Society. O seu pai era responsável pela Sociedade São Vicente de Paula. His elder brother was the president of the parish council. O seu irmão mais velho era o presidente do conselho paroquial. But unfortunately, he was the black sheep of the family. Mas infelizmente ele era tido como a ovelha negra da família. And he told me e ele me disse that he had become a drug addict. Que tinha se tornado um viciado em drogas. And then he told me why he wanted to see me. E ele então me disse por que ele veio me ver. I should see him during Mass on Sundays. Aí eu costumava vê-lo às vezes na missa aos domingos. Standing outside the church. Ficando lá do lado de fora da igreja. And when I started preaching, e quando eu começava a pregação, he would take his cigarette and smoke. Ele pegava o seu cigarro para fumar lá fora. And look at me. E olhar para mim. So I was wondering how he came. E eu então ficava me perguntando por que ele veio. And then he told me. E ele então me disse. That he was returning from the city after taking a dose of drugs of heroin. Que ele estava voltando da cidade depois de tomar uma dose de heroína. And as he was coming to his house, which was in the parish, e quando ele estava chegando na sua casa, que fica ali na nossa paróquia, the taxi stopped just in front of the main door of the parish church. O táxi parou em frente à porta da paróquia. Without any reason. Sem razão alguma. The engine just stopped. O motor do carro parou. Now I look back, I knew it was God that did that. Agora olhando, eu sei que Deus é que fez isso. And as he was paying off the taxi, enquanto ele estava pagando o táxi, he could not help hearing over the loudspeaker system. Sem querer, ele ouviu através do sistema de alto-falantes the words of the preacher. As palavras do pregador. The preacher was myself. E eu que estava pregando. And he heard these words. E ele ouviu estas palavras. There is no problem a person has. Não existe problema algum. That God will not take it away from his life. Que Deus não possa resolver na vida da pessoa. If he will but give it up to him. Se a pessoa entregar esse problema para Deus. This is what he heard. Foi o que ele ouviu. And I said, bye. And then I told him. Então eu disse para ele. And then he told me he heard his words. E ele então me disse essas palavras.
And he entered the church. E ouvindo essas palavras, ele entrou na First igreja time after many years, pela primeira vez depois de muitos anos stood behind, e ficou lá atrás. and after the service, E depois que terminou, he came to see me in the sacristy, ele veio encontrar-se comigo na and sacristia. he said, E ele disse, Father, is it true what you said? ele perguntou, padre, é verdade isso que o That senhor there is disse? no problem a person has, Que não existe problema que a gente tenha, that God will not take it away from his life, que Deus não possa tirar da gente, if he will but give it up to the Lord. se a gente entregar para o Senhor. And I said, yes, son, that is true. E eu disse, sim, filho, isso é verdade. I said, what is your problem? E eu perguntei, qual é o seu problema? And then he said, E então ele disse, Father, I'm a drug addict. padre, eu sou um viciado em drogas. I've been a drug addict for 10 years. Tenho sido viciado em drogas por 10 anos. I've been hospitalized 3 times. Já fui hospitalizado 3 vezes. I've seen 3 of my best friends die of an overdose on drugs right on my lap. Já vi 3 dos meus melhores amigos morrer por causa da droga no meu colo. And I know that is going to be my end. E eu sei que esse vai ser o meu fim também. And then he cried out to me, Então ele clamou a mim, Father, is there no hope for me? Padre, não tem esperança para mim? I can still remember those words. Com certeza eu me lembro bem daquelas palavras. And I told him, E eu disse para ele, son, meu filho, if you were the only person in the world with a problem like yours, se você fosse a única pessoa no mundo com um problema como esse, Jesus would have died just for you. Jesus teria morrido na cruz só por você. And those simple words in one sentence so touch his heart. E essas palavras tão simples de uma única frase tocaram tão profundamente o seu coração, And he now made a sincere and thorough confession of his whole life. que ele logo fez uma confissão sincera e completa na sua vida. The starting point of a new life is always hearing God's word, leading to repentance. O ponto de início de uma vida nova é sempre ouvir a palavra de Deus que nos conduz a um arrependimento. But a week or two later, I was asked to come to a psychiatric clinic. I was invited to go to pray for somebody in a Eu psychiatric fui clinic. depois convidado a rezar por alguém numa clínica de tratamento psiquiátrico. And I went there. E eu fui lá And I realized I was asked to come and pray over this young man. e eu percebi, depois que eu tinha sido chamado para rezar justamente por esse jovem. His parents did not know he was a drug addict. Os pais dele não sabiam que ele era viciado em drogas. But then, after meeting me, he told them Mas quando depois de encontrar-se comigo, ele contou aos that pais, once put him in a psychiatric clinic. eles colocaram ele nessa clínica psiquiátrica. So when I went there, Então quando eu fui lá, his parents were there. os seus pais estavam juntos. Even his girlfriend was there. Também a sua namorada estava lá. They stood by him. Estavam ao lado dele. I learned later that his parents told him, son, don't worry, we will stand by you. E soube depois que os pais logo disseram a ele quando souberam do seu vício, filho, não se preocupe, vamos estar com você. He used to steal money for them for drugs. Ele chegava a roubar dinheiro dos pais para as And they drogas. told them, we will pay all your Eles debts, disseram, não, nós vamos pagar as suas but contas, we want to see you through. mas queremos você ficar ao seu lado. So I prayed over him Então eu rezei por ele, as he knelt down in that clinic. quando ele se ajoelhou na And clínica, when he got up from his e knees, quando ele se levantou, he just looked at me ele olhou para mim and he said, I'm healed. e disse, eu estou curado. Now, knowing how drug addicts speak without thinking, E sabendo como os viciados em droga falam sem pensar, I said, the Lord will heal you eu disse, sim, o Senhor vai curar você, in His time. no seu tempo. I felt perhaps never. E eu pensava assim, talvez nunca. But he turned to his mother Mas ele virou-se para sua and he said, mãe Mommy, e ele disse, mamãe, I know I am healed. eu sei que eu estou curado. Again, I said, Novamente eu disse, I was like the doubting Thomas. eu gosto de Tomé. I said, the Lord will heal you Ele disse, o Senhor vai curá-lo in His time, no seu tempo, which meant never. que talvez seja nunca. And the Lord showed me I was wrong. E
Deus me mostrou que eu estava errado. When I went to my prayer meeting, Porque quando eu fui para o meu grupo de oração, after 2 weeks, depois de 2 I semanas, was surprised to see him in the front row of their prayer eu meeting, me surpreendi ao vê-lo na primeira fila do grupo de raising his oração, hands, praising God. levantando as mãos e louvando ao Senhor. I said, Lord, I don't know what you have E done, eu disse: Senhor, eu não sei o que o Senhor fez, but you have done something. mas o Senhor fez algum trabalho bom aqui. And after that prayer meeting, E depois daquele grupo de he oração, came up to me ele veio a mim and just said 2 e words. disse somente 2 palavras: Thank you, Father. obrigado, Padre. And then he used to come and see me Então ele voltou ver-me regularly for confessions para receber a confissão and for prayers. e para a oração. And one day he told me, E eu depois um dia disse, Father, other drug addicts are coming to me. ele disse: os outros viciados em droga têm me they're procurado, telling estão me dizendo: If you, who's India's worst drug addict, could come out of it, se você, que era o maior viciado de drogas da Índia, conseguiu sair dessa, there's hope for us. então tem esperança para nós. And then he asked me, Então eles têm me Father, perguntado, can't we start something to help them? ele me perguntou: Padre, podemos começar alguma coisa para And ajudá-los? then, together with Erica, we started the first drug rehabilitation home in the Catholic Church in India. E aí, ajudados por Érica, começamos a primeira casa de reabilitação de viciados em droga na Índia, na Renovação Carismática. Three years ago, we celebrated the Silver Jubilee. E 3 anos atrás celebramos o jubileu de prata de Which 25 has anos, its branches all over India. que se tornou um centro com agências em And toda when a I Índia. look back and I say to myself, Quando eu olho para trás e digo para mim mesmo: what greater miracle could there be que grande milagre poderia ser of the prayer of inner healing de uma simples oração de cura interior, and the prayer of de deliverance uma simples oração de libertação, if India's worst drug addict se o pior viciado em drogas da Índia could be the founder pode se tornar no fundador, of the first drug rehabilitation center in the Catholic Church in India. no primeiro centro de reabilitação católico da Índia. Amen. Amém.